primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Amém. Abramos a Bíblia Sagrada na segunda carta de Timóteo, carta de Deus, o capítulo 4. A segunda carta de Timóteo, capítulo 3, ou 4. A segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Essa carta de Deus é maravilhosa. Vamos ler esse trecho aí da palavra de Deus, essa perícope aí. Todos juntos vamos ler a nossa sonoplastia, isso. Assim se encontra o texto sagrado. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta. Agora como? Olha o como aí. Vejam como o como é importante. Com toda longanimidade e justiça. Razões. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a palavra de Deus, não suportarão a verdade. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, segundo os seus interesses, regidos pela carne, o mundo e o diabo. Como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, entregando-se a teorias, ideologias anti-Deus. Tu, porém, esse tu, porém, é fantástico. John Stott escreveu um comentário dessa carta e o título do comentário tem Tu, porém, John Stott. Tu, porém, se sobra em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Só até aí mesmo, queridos. Queridos, nós estamos agora adentrando na lição terceira, a negação do pecado. Uma recomendação, leiam a revista em casa, leiam a lição em casa, para que a gente não transforme a nossa EBD num tédio, para que a gente não mecanize. Se você ler a revista em casa, a lição em casa, você não vamos ficar dependentes inteiramente do esqueleto da revista. A revista ela é um rumo, ela é um norte, tá bom? A negação do pecado. Enquanto que na lição de número 2, nós trabalhamos aqui, confrontamos a ideia de que é possível ter um mundo bom sem Deus. Não é possível ter um mundo bom sem Deus. Agora, na lição 3, a ideia é uma sociedade que nega o pecado. Sociedade pós-moderna, que é relativista, pluralista, totalmente secularizada pelo humanismo pagão, antideus, que tem como embasamento a privatização da fé. Essa sociedade ela tenta o tempo todo negar, ela procura o tempo todo negar a existência do pecado. Ela não gosta do conceito bíblico de pecado. O homem pós-moderno, ele não tem interesse, ele não gosta, ele tem raiva, ele tem ojeriza nessa ideia de verdade absoluta. Logo no início da revista você encontra isso. O homem pós-moderno, ele não tem prazer nessa ideia de verdade absoluta. Claro, ele já foi tomado pelo relativismo.
O relativismo, a filosofia relativista que diz que, na verdade, não existe verdade. Cada um tem a sua própria verdade. Aí o próprio relativista, ao dizer isso, ele também se coloca na mesma afirmação. Então a afirmação dele também ela é relativizada. Vejam como, quando o ser humano começa, ele ousa pensar sem Deus, ele se torna irracional. Quando ele ousa pensar sem Deus, tirar Deus dos seus pensamentos, não é, João? Ele fica irracional. Porque ele não consegue perceber que o argumento dele é autodestrutível. Ele se autodestrói por si mesmo. Não há verdade absoluta. Assim diz o relativista. Logo, o que ele acabou de dizer também não é verdade. Entendeu aí, Frederico? Não é interessante isso? E a igreja precisa estar atenta a isso, porque a mídia o tempo todo vive propagando essas asneiras e a igreja fica como que encantada, Vitória Albuquerque. Encantada, Deise. Mas está aí, sendo propagada. Não é? Mas vocês perceberam que, como consequência disso, o homem pós-moderno ele não suporta essa ideia das regras bíblicas. Se ele já tem algeriza, essa ideia de verdade absoluta, muito mais algeriza ele tem quanto às regras bíblicas. A ética bíblica, aí ele detesta. A ética bíblica ele detesta. Ele odeia essa ideia. E agora, na América Latina, isso está agora ganhando força. O Poder Judiciário está aí criando leis contra discurso de ódio. Eu assisti ontem, aliás, há 2 dias, infiltrados na Venezuela. Ah, meus irmãos, é para você assistir um documentário desse e ir para a cama com raiva. Com raiva, uma raiva santa. O que é que as ideologias anti-Deus fazem com uma nação? O que é que as ideologias anti-Deus fazem com uma nação que era tão próspera, era a mais próspera da América do Sul? Entenda isso, meus irmãos. E hoje, tirando a bolha da elite em Caracas, que ainda usufrui de certos confortos, porque sempre é assim, riqueza, pobreza para 90% da população e riqueza apenas para a elite que concorda em gênero e grau, é para você chorar. Como vive na marginalidade da população venezuelana. Tudo em virtude de ideologias anti-Deus. Ah, Senhor, preserva a nossa liberdade brasileira de dizer que pecado é pecado. Porque lá foi criado e foi estabelecido uma lei que tornou crime discurso de ódio. A partir daí, agora quem é que decide o que é discurso de ódio? Os próprios. Veja que coisa. O Brasil já está nesse processo, querido. Aqui não é para enganar ninguém, não. Nós estamos hoje sendo já cerceados quanto ao que dizer e o que não dizer. Cerceados, meu irmão. Processos e mais processos agora ocorrendo na justiça contra pastores. Nós aqui muitas vezes ficamos na nossa bolha e não percebemos. Processos e mais processos. E aqui eu não quero legitimar irresponsabilidade de alguns pastores, não. Que com as suas bravatas são irresponsáveis, não é? Mas não é isso que eu estou falando. Pregar hoje Romanos, o 1º capítulo, e ser fiel na exegese, eu estou sujeito a receber, hoje, por conta do YouTube, facilmente você vai lá e um processo, e você recebeu intimação na minha casa, porque eu fiz um discurso de ódio. E para não sofrer mais sanções, ser enviado de volta para fazer uma retratação do meu discurso bíblico. Queridos, eu não estou aqui fantasiando, não. Nós estamos vivendo hoje o cenário no Brasil.
Quem levantou a mão, o reverendo Renato, por favor, microfone para esse santo de Deus, pois eu sei que o que ele vai dizer é importante e os outros precisam ouvir, também aqueles que estão nos acompanhando. Graças e paz, irmãos. Amém. Bom, só dentro do assunto, algo que tem acontecido sorrateiramente, ainda que não seja aparentemente sorrateiramente, é que no Brasil, na sociedade brasileira, tem se levantado pessoas destacadas na sociedade para dar sua opinião em relação a essa questão do discurso de ódio. E já estão querendo mudar a Bíblia, sugerindo uma mudança do texto bíblico, porque o texto bíblico ele está apontando para um discurso de ódio. Promove o discurso de ódio. E aos poucos vai ganhando força, como você falou, vai ganhando força, vai chegar no judiciário e vão acabar assim. Espero em Deus que isso não aconteça, mas a tendência natural, dentro de uma perspectiva humana, é levar isso, um aqui se levantando, outro ali se levantando, pessoas destacadas na sociedade, com esse objetivo, para poder fazer essa mudança na palavra de Deus, né? Isso. Trilhando esse caminho. E o sabe que, para piorar a situação, reverendo Renato, está na Bíblia isso, e está se cumprindo, é que nós temos uma besta que emerge da terra, uma falsa religião, se apresentando como cristã evangélica e protestante, apoiando e dizendo realmente que a igreja precisa realmente acabar com esse discurso de ódio. E qual é o discurso de ódio hoje contra a igreja? Quando acusam a igreja hoje de discurso de ódio, é o seguinte: a igreja prega Romanos 1 e diz: a prática do homossexualismo é pecado. Nós estamos aqui para amar aqueles que praticam, estamos aqui para acolhê-los, as portas estão abertas, mas eu não posso dizer que é pecado, mas Deus diz que é pecado. E agora? Pronto, essa minha fala aqui agora, ela já está sujeita a alguém dessa ideologia adentrar no YouTube da igreja, fazer o recorte e fazer uma acusação na justiça. Aí que o Senhor me ajude, que o Senhor me ajude. Graça e paz, pastor. Só um minutinho, meu amorzinho, a senhora vai falar, viu? E a sua fala também vai ser importante. Que o Senhor me ajude. E comparecer diante do magistrado. Eu tendo a consciência que eu preguei a verdade de Deus, presbítero César Muniz. E ele dizia: o senhor vai ter que se retratar. Você vai ter que olhar para ele assim umas 2 vezes, balançar um joelho. O nosso corpo fala, né, guerreiro? O nosso corpo fala, gente. Como é que é, excelentíssimo? Está dizendo que eu vou ter que voltar para a igreja, que eu pastorei, vou me retratar da palavra do meu Deus. Excelentíssimo. Siga adiante, porque eu vou repetir para o senhor aqui agora: a prática é pecado. E quem diz é a autoridade máxima, aquele diante de quem o Senhor um dia vai comparecer. Manda prender, digo: eu não quero não, mas... E aqui é sem bravata, gente, estamos caminhando para isso. Na verdade, a minha preocupação não é o que o mundo vai dizer sobre isso, não. A minha preocupação é quando os pastores começarem a ir para a cadeia por conta disso, é como as igrejas deles vão apoiá-los. Essa é a minha preocupação. É se a própria igreja não vai dizer: realmente ele foi irresponsável, realmente não precisava dizer isso, cada um assume as suas consequências. Aí está lá o coitado, sozinho e abandonado. Que o Senhor nos ajude. Vai lá, Santa de Deus, use aí a sua fala. Porque, pastor, já foi aprovado aqui no nosso país, no Brasil, o discurso de ódio político. Isso, aprovou agora, recentemente. Não pode mais criticar político. Não é? Já foi aprovado. E também é estarrecedor a gente saber que foi aprovado a lei, todo o cartório, toda a pessoa vai para o cartório e ele vai definir um novo registro. Quer dizer, se a mãe fizer um registro quando o bebê nascer, quando ele completar 18 anos, ele pode anular aquele registro e se definir como... se for do sexo feminino, ele diz que é do sexo masculino e registra como sendo masculino. E outra, também foi aprovada uma lei
que pode ser realizado um novo registro sem definição. Eu não sou feminina nem sou masculino. No meu registro não tem definição. Eu sou um outro ser. Já é lei. É lei. Qualquer um pode ir no cartório e o cartório é obrigado a fazer isso. Verdade. Colocaste bem, minha irmã. Não falei que seria coisa boa aí. Foi aprovado recentemente. É só o começo, é o processo, gente. Agora calma. Que o nosso Deus não está sendo pego de surpresa. Calma, que Salmo 2 diz que ele está olhando de lá e dando uma boa risada. Salmo 2 diz que ele está olhando para tudo isso e dando uma boa risada. Queridos, quem tem controle das coisas não se desespera. Não usa do mesmo expediente. Também não se acovarda. Mas estou entendendo que nós não estamos de brincadeira. A igreja precisa entender que ela não está de brincadeira. Entendendo por que a igreja não pode estar gastando suas energias com superficialidades. Ela não pode estar gastando suas energias com coisinhas efêmeras. Ela tem que se concentrar nos principais inimigos dela. Isso requer maturidade da sua membresia, da sua liderança. Unidade na verdade. Ou seja, queridos, é o que a lição diz. A sociedade pós-moderna, ateia, ela não aceita o conceito bíblico de pecado. Ela não aceita. A sociedade pós-moderna ateia, que defende o ateísmo, a corrente, a crença, a filosofia, porque é uma crença, viu? É um outro engodo, quando diz assim, então, os ateus não têm crença. Tem. A crença para eles é que Deus não existe. É crença, é preciso crer. Acaba com essa história de que a ciência é neutra, de que a política é neutra. Meus irmãos, entenda, o ser humano é um ser religioso. Deus fez o ser humano um ser religioso. Não existe essa de ser humano religioso e ser humano não religioso. Somos seres religiosos. A questão é que, em virtude da queda, existem múltiplas formas hoje de religião. A questão é, qual é a religião verdadeira? E aí a Bíblia nos apresenta. E a religião verdadeira é uma pessoa. Essa pessoa tem nome, identidade e projeto. Jesus Cristo. Então veja que nós vamos caindo no discurso dessas pessoas, até quando nós falamos assim, meu negócio não é com religião, é com Cristo. E nós mesmos vamos entrando nessa conversa fiada, que ele não caia nessa não. Esse discurso de meu negócio não é com religião, é com Cristo, é um discurso que esvazia o conteúdo da nossa fé. Ele vai esvaziando o conteúdo da fé. Porque o nosso Cristo tem identidade. O nosso Cristo tem atributos. O nosso Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então ele tem identidade. Em Mateus 16 vamos encontrá-lo perguntando aos seus discípulos, o que diz o povo ser o filho do homem? É uma pergunta envolvendo a sua identidade. Em seguida ele se volta para os seus e diz, e vós, quem dizeis que eu sou? E aí o representante do colégio apostólico diz, tu és o Cristo. Vejam, identidade, verdade, doutrina, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em seguida ele diz, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Então vejam que ele elogiou Pedro. Ele disse, tu és um homem abençoado. Agora saiba, Pedro, não foi carne, não foi a tua inteligência que por si só me enxergou. Foi o Pai que te fez me enxergar. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, o que você acabou de confessar agora, que eu sou o Cristo, Filho de Deus vivo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então ele se importa, Leia, com a verdade. Mas a sociedade pós-moderna já começa negando logo. Se Deus não existe, também não existe conceito do que seja certo ou errado. Leram a revista? Ela está aberta, não está? Nós temos 3 pontinhos aí, ou melhor, 3 subpontos do primeiro ponto. A sociedade ateia diz, Deus não existe. Então não existe um conceito absoluto do que seja certo
e do que seja errado. Se não existe o conceito absoluto do que seja certo e do que seja errado, então cada um, por si só, uma das características do pós-modernismo também é o individualismo. Individualidade, sim. Individualismo é deturpação. Então agora cada um decide o que é certo, o que é errado. Entende aí? Mais uma vez, relativismos. Se Deus não existe, não existe conceito absoluto do que é certo e o que é errado. Logo, cada um é quem decide o que é certo, o que é errado. É o que estamos assistindo aí hoje. É cada um que decide o que é certo e o que é errado. Mas é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que é cada um por si, cada um decide o que é certo e o que é errado? Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não faz coro com Nietzsche, que é citado aqui na revista, como alguém que acusou o cristianismo de ser uma indústria da culpa. Nietzsche acusou a fé cristã de ser uma geradora de culpa. Só o segurinho, guerreirão, porque eu passo já, para eu não passar 4 semanas num tópico de uma lição. Mas segura aí o microfone. Não. A Bíblia diz que Deus é quem define o bem e o mal. Vocês entenderam por que estamos com a série de Gênesis 1 a 11? Não é porque eu achei bonitinho, simplesmente legal, para mostrar que eu conheço. Não é porque a igreja precisa relembrar. Ela precisa voltar para suas origens. Ela precisa relembrar suas bases. Gênesis 1 a 11. A história que explica todas as histórias. E Gênesis 1 a 11 começa com uma pressuposição: Deus existe. Moisés começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 e Gênesis 2, depois de formar o homem do pó da terra, soprar nas suas narinas e ele se tornava vivente, diz o texto sagrado que Deus plantou um jardim no Éden. Lá ele colocou o homem e disse: de toda árvore dos jardins, comerás livremente. Vejam, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Então, quem é a referência? Quem é que decide o que é bem e o que é mal? Deus. Ele mesmo disse: olha, essa árvore aqui, ela simboliza o bem e o mal. E quem é que decide o que é bem e o que é mal? Ele, Deus. Por isso ele disse para Adão: não coma dessa aqui. Essa aqui é um símbolo do bem e do mal. Por que Deus disse isso? Não queira conhecer o bem e o mal por conta de você, através de vocês. Vocês vão tomar conhecimento, mas através de mim. Então vejam que o conceito absoluto de mal já existia antes mesmo da queda. Abra as orelhas agora. O conceito, não a prática, do que é mal. Quem é que decide o que é mal? Deus. E de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Mas para não deixar o meu colega se perder, se esquecer do que ele vai trazer de bênção agora, vou passar a fala para ele. Manda brasa, presbítero do alto. Bom, assim como eu, quem nasceu na década de 60, muito precisamente 62, nessa década surgiu aqueles movimentos que a gente, pela história, conhece, ou conhecemos, hippie e outros. E dentre esses movimentos surgiu uns chamam de famosa frase, eu particularmente chamo de maldita frase, que é: faça amor, não faça guerra. E hoje, infelizmente, mudaram para que não usam mais essa frase, não faça amor, não faça guerra. Mas usam a frase: não, o importante é amar. O amor é livre, você faz o que você quiser. Quer dizer, o mais importante é você ser feliz. Entendeu? Então use da forma que você quiser, ou use o seu corpo da forma que quiser. Naquele período também, se não me falha a memória, surgiu entre outros movimentos de frase, surgiu também uma outra maldita frase que dizia:
É proibido proibir. Então, o que a gente está vendo hoje é que é proibido expressamente, não somente pastor, mas qualquer aquele que defende a sua fé, de dizer que pecado não é pecado, e dizer que isso aqui é errado porque a Bíblia condena, e se a Bíblia condena, eu também condeno. Então, infelizmente, nós, não somente na Venezuela, e também segundo a fala da irmã Ali, a gente viu numa reportagem essa semana aí, que passou em uma das emissoras, que um camarada que ateou fogo em duas mulheres, só que a reportagem disse que eram duas mulheres, mas na realidade não eram duas mulheres. Está entendendo? Então o que a gente vê? Estamos vivendo hoje, infelizmente, na prática, de que é proibido proibir. Só que a palavra do Senhor diz, em pontos finais e letras grandes, importa obedecer a Deus e não aos homens. Então, todo aquele que professar o nome do Senhor, doa o que doer, ou aconteça o que acontecer, importa obedecer a Deus e não aos homens. Amém, amém e amém. Por isso a importância da lição. Queridos, preste bem atenção. A sociedade pós-moderna não aceita a ideia de uma moral objetiva, muito menos alicerçada na lei de Deus. Por ela não aceitar a ideia de uma moral objetiva, muito menos alicerçada na lei de Deus, ela também não aceita o conceito bíblico de pecado. Não aceitando o conceito bíblico de pecado, consequentemente, ela não aceita essa ideia de que precisamos de redenção, Elaine. Precisamos da graça redentora de Deus. Ela não aceita. Isso significa, meus irmãos, que com o consentimento soberano de Deus, a proposta do diabo, que foi aceita pelo primeiro casal, continua reverberando até hoje. Uma proposta de sejam autônomos. É possível vocês viverem sem Deus. Vocês não precisam dele. Vocês não precisam viver de acordo com o que ele diz. A proposta foi essa, meus irmãos. Quando ele diz assim para os nossos pais, não. Ele está tentando enganar vocês. É porque ele não quer que vocês sejam como ele. Como? Porque vocês não vão morrer. Por isso que o pecado é uma fraude. É uma proposta fraudulenta. Ela promete liberdade, ele promete liberdade, mas na realidade gera só escravidão e morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então essa sociedade pós-moderna, ela não aceita uma moral objetiva, muito menos alicerçada pela lei, número 1. Consequentemente, ela não aceita o conceito bíblico de culpa, de pecado, número 2. Se ela não aceita o conceito bíblico de culpa e pecado, terceiro, ela não aceita o conceito de graça redentora. Ela não aceita a ideia de um Senhor que morreu para salvar, para redimir. E aqui eu quero fazer, dentro do primeiro subponto do ponto aqui, afirmamos que Deus é quem define o bem e o mal. Queremos fazer aqui uma afirmaçãozinha que eu achei interessante aqui. Primeiro, queremos tecer elogios às ciências humanas. Queremos tecer elogios especificamente aí aos psiquiatras. Existem como fruto da graça comum de Deus. Queremos tecer elogios aos psicólogos, existem como fruto da graça comum de Deus. Queremos louvar a Deus pela existência dos terapeutas, aqui nós temos terapeutas aqui também, psicólogos, mas preste bem atenção. Também queremos deixar bem claro que o Senhor prossiga abençoando os senhores e as senhoras, e os senhores exerçam as vossas profissões para a glória de Deus. Mas fique claro uma coisa. A norma de vida cristã da igreja está acima da psiquiatria, está acima da psicologia, está acima das terapias,
ainda que elas tenham o seu lugar. Pois uma jovem, numa outra igreja onde pastoreávamos, visitou um desses especialistas que merece o nosso respeito, um psicólogo, para compartilhar algumas agonias da sua alma, do seu ser. E depois de uma consulta, de uma pesquisa que o especialista fez a essa ovelha, a recomendação foi: você precisa sair e liberar. Simplesmente isso. Eu estou diante de pessoas adultas, então eu vou aqui dizer: saia e faça sexo à vontade. É só isso que você está precisando. Se ele diz isso para um marido, se ela fosse casar e dissesse: saia um pouquinho com seu marido e faça sexo à vontade, pensam, porque quem fez o sexo não foi o diabo. Mas essa pessoa não estava mais casada, lutando para se manter no padrão de Deus. E a psicóloga disse: saia, viva. É proibido? Proibido. O teu problema é esse: você está se restringindo, você está se automutilando. Então, viva. Você está entendendo isso? Agora, são todos os psicólogos que afirmam isso? Não. Mas eu só preciso deixar bem claro que nós estamos num processo também de psicologização do pecado. Hoje virou moda: o crente ofende o outro, ele deveria reconhecer que ele pecou contra Deus e pecou contra o irmão. Em seguida, confessar o pecado, pedir perdão, reparar os danos possíveis, restaurar o relacionamento. Não, agora virou moda. Não, é porque ele está com um distúrbio psíquico emocional. Então agora a gente vitimiza o culpado. Eu não estou dizendo que não exista caso de distúrbios. Agora há pouco, conversando com Paulo, ele compartilhou algo de alguém da família que surtou. E o resultado desse surto foi agressões a membros da família. Isso existe, queridos. Por isso é bom, graças a Deus, pelos psiquiatras. Graças a Deus pelos psicólogos. Agora, o que não vamos deixar é a psicologia chegar na igreja e dizer que a norma normanda da igreja são os pressupostos psicológicos. Não, não, não. Louvamos a Deus pela psicologia, pela psiquiatria, mas a norma normã de tudo é o Deus que trouxe à existência a psiquiatria. Ninguém mais conhece o ser humano como ele. Façamos o homem a nossa imagem. Sabe por quê que muitas vezes... Queridos, e aqui para nós, viu? Mais uma vez, teçamos elogios a esses especialistas. Mas cada vez mais pessoas doentes e as pessoas não estão sendo curadas. É simples a resposta, ao mesmo tempo complexa. É porque as pessoas estão tentando cura sem Deus. Nunca haverá cura sem Deus. Ah, pastor, mas as pessoas que têm Deus, calma, eu não estou falando de uma cura absoluta aqui. Ninguém vai usufruir de cura absoluta aqui. Teremos as nossas crises emocionais até que Cristo volte. Crentes também sofrem de distúrbios psíquicos emocionais, sim. Assim como sofremos de problemas cardiovasculares e precisamos ir a um cardiologista. Agora, o que não podemos agora é psicologizar a igreja. Repito, o camarada está cheio de arrogância no seu ser, aí alguém diz: não, mas é porque ele é assim mesmo, isso é porque ele é fleumático. Não, não é só porque ele é fleumático, não, isso é pecado. A arrogância dele é pecado. Entenderam, gente? Vocês estão percebendo que em todo tempo eu estou aqui elogiando os especialistas como fruto da graça comum de Deus. Para ninguém sair dizendo aqui que nós somos anti-ciência. Nós somos anti-cientificismo, que pega a ciência e coloca no trono. Mas tudo. Precisamos tomar cuidado. Porque até não se ouve mais pregações sobre o pecado na igreja, que é proibido, meu irmão.
Você quer ver uma prova que, sem perceber, nós estamos inseridos nessa? Um sermão intenso contra o pecado. A igreja sai totalmente entristecida. É essa e qualquer outra. Prega um sermão sobre o inferno, que se brincar alguém vai dizer: demorem agora mais um ano para falar sobre isso, pastor, porque isso faz mal. Nós temos pessoas com problemas nessa área na igreja, então falar sobre o inferno, queridos, quem mais falou sobre o inferno foi simplesmente aquele que por nós no Calvário morreu, Jesus Cristo. Mas aquele que falou no inferno, ele não teve o prazer. Ele apresentou o caminho para os céus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele teve muito mais prazer em falar sobre o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que a igreja não pode é cair num desequilíbrio. Ela tem que pregar a lei, mas ela precisa dizer: existe graça. Ela tem que dar o diagnóstico, mas ela tem que entender que existe o remédio. Nós somos porta-vozes da reconciliação, da mensagem da reconciliação. Então fique tranquilo quanto a isso. Agora, o que não podemos é deixar que a psicologia psicologize as pessoas. Tudo agora é distúrbio psicoemocional. Calma, tudo envolve um distúrbio psicoemocional. A questão é, e a causa? Então, muito cuidado. Porque a partir daí, não é mais Deus quem decide o que é certo e o que é errado. Não é mais Deus quem decide o que é certo e o que é errado para a sociedade moderna. Mas para a igreja é. É Ele quem decide o que é certo. É Ele quem decide o que é errado. Está aqui o subtópico do primeiro tópico. E como já demos ênfase aqui, não é? De Gênesis, foi Ele que disse: da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comam. Ou o que Deus está dizendo é: não tente trilhar essa rota sem mim. É isso que Ele está dizendo. Não tente trilhar essa rota sem mim. Não tente viver sem mim. Não tente conhecer sem mim. Mas o homem ousou e fez. Agora veja bem a consequência disso até hoje. Isaías 5, está aí no texto. Você leu, não leu? Isaías 5. Inclusive, na manhã de hoje, o reverendo Arival pegou um sermão temático, baseado nesse texto, na manhã de hoje. No processo que eu estou me aprontando para vir para cá, eu como meu cafezinho com pão com manteiga. Aí Jade diz: menino, para que falar esse detalhe? É porque eu gosto. Pão com manteiga, é tão bom, pãozinho com manteiga quentinho, Paulo Pacheco. É bom demais, guerreiro. Gente, eu sou dos tempos que a simplicidade me fascina. A simplicidade de um cafezinho com pão francês. Que delícia. Isaías 5, os versículos 20 e 21. Mas com certeza, em algum momento, ela está certa, viu? Eu preciso tirar o chapéu para ela. Nem tudo eu preciso detalhar. É corretíssima. A humildade diz também que eu preciso reconhecer quando eu estou errado. Vamos ler esse texto aí? Isso é ética cristã. Olha o que nasceu depois daí. Olha o fruto. Olha só, vive, querido, o fruto da queda, minha irmã. Todos juntos, vamos ler. Ai dos que são sábios aos seus próprios e prudentes em seu próprio. Vocês perceberam essa última frase? Aí é uma inversão de valores. Ai daqueles que pegam os princípios e valores do reino e os chamam de mal. E ai daqueles que pegam o mal e chamam de bem.
reconceituar as coisas. Estamos no processo de reconceituação. Não, mas isso era antigamente. Estamos em pleno século XXI. Queridos, a linguagem da juventude hoje é aqui com compaixão, gente. Aí sim, pastor, eu entendo que a igreja não pode ser odiosa. Pastor, ressignificar é a palavra do momento. Isso, um cheiro no coração por essa complementação. E eu prefiro usar a palavra ressignificar mesmo, Venâncio. É a palavra do momento. Precisamos ressignificar tudo: o casamento, a vida, o sexo, tudo. Os dicionários. Está aí, queridos. É o tempo para isso. Agora preste bem atenção, eu preciso fazer uma ressalva aqui. Dessa ética cristã, bíblica, apelidada reformada, uma ressalva. Baseado nessa última parte. O Senhor questiona quando ousamos fazer uma inversão de valores. Quando ousamos pegar a ética que ele estabeleceu e chamá-la de mal, para sermos aceitos pela sociedade diante de Deus, e quando pegamos o mal que ela pratica e chamamos de bem, porque faz bem, mas tem um problema aí. Por favor, Venâncio querido, muito amado, talentoso, que o Senhor te preserve aqui por 1000 anos aqui. Claro que é hipérbole, por favor, gente. Senão aqui ele vai viver trilhões de anos na eternidade e eu vou estar lá com ele. E lá vai ser melhor, que ele não vai ter que conviver com as minhas falhas e eu não vou conviver com as falhas dele. Ai dos que são sábios aos seus próprios e prudentes em seu próprio. Pegue esse texto e leia Gênesis 3 e leia a luz dele. Quando Deus disse, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Interprete Gênesis 3 com esse texto. O que Deus está dizendo é, não tente ser sábios aos seus próprios olhos, viu? Não tentem ser prudentes, segundo o próprio conceito de vocês. Aí eu preciso agora entrar na igreja. Aí eu preciso entrar na história da igreja, na prática da igreja. Porque muitas vezes a igreja faz uma interpretação equivocada da palavra. A partir dessa interpretação equivocada, ela começa a ter uma prática de santidade também equivocada. E a partir dessa prática equivocada de santidade, ela passa a cobrar os outros. Aí sim, ela gera uma culpa que não é culpa. Aí ela gera uma culpa que não é culpa. Quantos e quantos servos do Senhor no passado não sofreram disciplina dos seus conselhos em virtude de um brinco que a mulher usou? Vocês sabem disso. Quantos e quantos homens não sofreram disciplina em algumas igrejas no passado por uma taça de vinho que tomou? A gente precisa tomar cuidado. Porque muitas vezes, como igreja, nós também praticamos uma... Me ajuda aí, Venâncio, minha mente está dando curto-circuito. A palavrinha que você usou aí agora, que eu gosto. Muitas vezes nós mesmos praticando isso, onde é ressignificação. Nós mesmos praticamos isso, fazendo uma interpretação errada da Bíblia. Aí, a partir daí, eu vou cobrar do reverendo Renato uma concepção de santidade que não é bíblica. E porque ele não vive como eu vivo naquele quesito ali, eu passo a dizer que ele é mundano. Entende? Tem que ter cuidado? Pastor, por favor, querido. E uma prova que a gente é pego nisso daí é quando a gente deixa de usar os termos corretos. Basta gênero. Isso. Gênero é humano. Então, por exemplo, nas minhas aulas eu procuro não utilizar gênero quando não é necessário. Eu só utilizo sexo. E explico por quê. Porque nessa questão o sexo é definidor. O gênero humano, dentro do gênero humano, no sexo masculino ou feminino acontece isso. Então ninguém pode chegar para mim e dizer, você tem que usar gênero. Sim, mas nessa questão aqui é assim, assim, assado. É diferente? O gênero está diferente nisso aí? Então, só um exemplo, câncer de próstata não vai dar em mulher, no sexo mulher, vai dar no sexo homem, pelo motivo óbvio. Então, é uma maneira de você colocar o próprio sistema, a ressignificação do sistema contra eles. Ei, professor, contribua mais vezes, viu? Estou falando sério. Um homem com uma bagagem dessa aí, é professor de universidade, claro que ele já é bênção aí, por favor, na sonoplastia, mas contribua.
É verdade, estou falando sério mesmo, Deus seja louvado, a gente precisa. A fé não é contrária à ciência, a fé ela bate de frente com o cientificismo. É diferente. Nós pregamos aqui o sermão dia 8, 2 domingos seguidos. A graça comum de Deus é a graça salvadora no mundo disfuncional. Mostramos que a graça salvadora é a geradora de advogados, é a geradora de biólogos, é a geradora de músicos, é a geradora de psiquiatras, é a geradora de pessoas que fazem bolsas de artes, como a minha esposa Jade, é a geradora de um mecânico de peso como o Júnior. E aqui eu tenho a liberdade de dizer isso. Entregue um livro para ele que ele vai dizer, conversa, pastor. Agora compre uma máquina nova de mecânica que ele vai dizer, tá, que maravilha. Dádiva de Deus, dom de Deus. A gente precisa olhar para o outro assim, e não nessa conceituação também acadêmica de porque não tem pós-doc. Pega um pós-doc e manda consertar o teu carro. Pega um pós-doc em biologia e mande ele consertar o teu carro. Até nisso vamos desvalorizando o outro, nessa conceituação acadêmica. E achamos que fulano de tal é mais importante do que o outro porque tem pós-doc, mas o outro, ainda que não seja academicamente, é pós-doc em mexer no motor de um carro. Meu irmãozinho, eu gosto de ir numa mecânica porque eu olho assim, eles mexendo assim no motor, e eu me sinto totalmente inútil. Não é, Zé? Que é isso, rapaz? Os caras abrem um motor e mexem. E quando eu vou lá visitar Cabral, a oficina Cabral, e o guerreiro ainda me mostra, pastor, porque isso aqui, isso aqui, daqui, estou entendendo tudo, guerreiro. Nada. Deus seja louvado. Fruto da graça comum. Agora, a baliza é entender que tudo que fazemos por conta do pecado é acompanhado pelo pecado. Aí precisamos ter discernimento. A questão da cultura. Eu já falei aqui, eu não vou entrar. Música. Quantos não foram disciplinados porque foram encontrados na sua casa um CD de Luiz Gonzaga? Eu não estou inventando, não. Minha vida é andar por esse país, para ver se um dia eu descanso feliz, guardar toda a recordação dos lugares por onde andei. Problema de quem pega essa música, essa poesia, e pratica coisas que não deve. Mas eu pergunto, onde é que está o pecado aí? Nessa composição. Muitos no passado foram disciplinados por ouvirem simplesmente essa música. Se for para seguir essa rota, não poderemos ir para a escola estudar filosofia com ateu. O que tem de ateu dando aula de psicologia, não é, Priscila? Você está em qual ano, Priscila, da psicologia? Sexto período. Pois é. Tem ou não tem pessoas que não acreditam em Deus dando aula? Então, Priscila vai deixar de fazer o curso por conta disso? Ela só não vai se render aos pressupostos deles. Então, é preciso tomar cuidado também, porque esse texto aí é usado até hoje por alguns cristãos equivocados no conceito de santidade para condenar o outro. Daí surgiram o que nós chamamos na história da igreja de, observa, Júnior, Raquel, para ninguém esquecer, carinhosamente, o coral está lembrando. Daí surgiu que no conceito de santidade, dois extremos. Antinomismo. Cristãos que passaram a dizer o seguinte, é pela graça, não precisamos mais da lei. Isso resultou na licenciosidade. Um cristianismo licencioso, desregrado, sem rumo. Uma graça barata. Mas o outro lado foi ascetismo / legalismo. Colossenses 2, não toque nisso, não faça isso, não faça aquilo. Aí Paulo diz, como se essas coisas santificassem de dentro para fora e não santifica. A santificação se dá de dentro para fora.
O lado de fora é influenciado pela santificação que acontece do lado de dentro. Por isso que em Marcos 7, Mateus 15, encontramos Cristo dizendo: é do coração que procedem os maus desígnios. E nós vamos chegar no capítulo 6 de Gênesis. Hoje é o capítulo 5. Gênesis 5. Sua genealogia e as verdades de Deus. É o subtema de hoje, dentro da série. Gênesis 5. Sua genealogia e as verdades de Deus. Convide um amigo para ouvir essa mensagem. Gênesis 5. Sua genealogia e as verdades de Deus encontradas nela. Gente, genealogia, eu passo por cima, não faça isso não. O que tem de riqueza bíblica, o que tem de verdade de Deus na genealogia, porque Deus não é não é alguém que não tem o que fazer, inventou, coloca aí essa genealogia, não. Tem ali a aliança de Deus ali, passando por tudo aquilo ali. Aguarde, às 18 horas. Mas vamos chegar em Gênesis 6. Porque do coração do homem que procede todo mau desígnio, teve um momento ali adâmico, naquela geração adâmica, a coisa se avolumou, e o resultado nós sabemos. Gênesis 6, 7, 8, vai ser pregado quase que num pacote só, vai ser um sermão expositivo panorâmico, porque não há necessidade de capítulo por capítulo quando chegar nessa parte aí, o sermão expositivo panorâmico, Gênesis 6, 7 e 8. Então cuidado também com isso. Cuidado para não pegar a sua concepção de santidade equivocada, não tem respaldo bíblico, porque a partir daí você vai julgar o outro. Querido, já no primeiro século, Romanos 14, por favor, vamos ler a Bíblia? Nada melhor do que citar a Bíblia, não é, presbítero Eduardo? E eu acho bacana, sempre que ele faz um comentário, ele logo em seguida vem com um texto. Um comentário, necessariamente, eu não estou dizendo que o outro que não faça isso, ele não esteja também citando a Bíblia, não é isso. Romanos 14, alguém já se lembrou, não é? Já no primeiro século, casal querido, Paulo já teve que dizer: cheguem aqui, por favor, cheguem aqui. Sigam o cristianismo bíblico, mas não as concepções equivocadas de vocês. Romanos 14, vamos lá, vamos ler juntos? E assim vamos partir para o encerramento. Eu não quero gerar exaustão em vocês. Eu quero que vocês tenham o prazer de vir para a EBD. E a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Tem a hora de começar, a hora de terminar, também é importante, coopera. Junto, vamos lá. Acolhei. Vai ter dentro da igreja sempre aquele que é fraco na fé, na questão das conceituações, do nível de conhecimento. Não, porém, para... Vamos lá, prossigamos. E o discutir aí é o discutir no aspecto negativo. Um crê que de tudo pode, mas o débil come. Quem come? E o que não come? Porque Deus acolheu tanto que não come, só come legume. Ele acolheu também o que come tudo. Essas são as questões adiáforas, as questões neutras. Se você fizer, não peca, se não fizer, também não peca. Mas nós temos uma mania de mandar outro para o inferno nessas questões. Nós temos uma mania de mandar outro para o inferno nessas questões que nós chamamos em teologia de adiáforas, neutras. São questões neutras que Deus deu a liberdade. É como, por exemplo, tem gente que gosta de maçã, Davi, tem gente que não gosta de maçã. Tem gente que gosta de carne de porco, tem gente que não gosta de carne de porco. O pessoal quer voltar ainda, e Carlos tem citado muito isso aqui, o pessoal quer voltar ainda para a antiga administração da Aliança da Graça, onde Deus restringiu realmente certos alimentos para ensinar a igreja. Mas com a nova administração da Aliança da Graça, ele tirou as restrições de algumas coisas. Porque ali foi apenas didática, para ensinar, para instruir. Dentro da revelação progressiva de Deus, ele foi tirando algumas restrições, porque elas serviram para o seu propósito. Elas tiveram o seu propósito, agora não mais, não precisa mais. Mas vamos continuar lendo esse texto, eu vou encerrar, viu? Vamos lá. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai? Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Deus não está impedindo que você faça o julgamento legítimo, não, aí também não, viu, gente? Aí é o julgamento pecaminoso, o julgamento, assim como a ira. Nós nos sentimos muito culpados, porque eu estou me sentindo, eu pequei, porque eu estou irado. Calma, depende, você está irado contra o quê e contra quem? Porque tem ira que é bíblica. Se você não se irar, tem algum problema.
muito especialmente contra o erro, a injustiça. A questão é que o Senhor diz, cuidado como você a manifesta. Esse é o problema. E aí é o problema de alguns militantes políticos que precisam ter sabedoria, aí eu concordo também. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais, todos, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Prossiga. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor, faz. Gente, que coisa. E quem come para o Senhor, come. Porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come. E dá graças a Deus. Gente, isso até mesmo. Claro que Paulo está tratando de questões adiáforas, questões neutras, as dádivas que Deus nos dá. Mas por que ele está dizendo isso? Ainda aí é o primeiro século ainda, gente. A igreja está no processo de transição da antiga administração da Aliança da Graça para a nova. Então, tinha cristãos ainda com dificuldade de lidar com isso. Eu como ou não como carne de porco? Tinha cristão nessa época com dificuldade. Tinha cristão julgando o outro por conta disso. Aí Paulo disse, não, parem com isso. Entendam agora o momento. Entendam agora que a estação é outra. É a estação da nova administração da Aliança da Graça. Agora, Paulo vai dizer também lá aos Gálatas, não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Por outro lado, o que tem de cristão aí, dizendo, usando esse texto, ou outros mais, para dizer, está vendo? Aí uma vez em Recife, veja os extremos. Um colega chegou para mim e disse, você é da igreja tal? Falei, não, eu só subscrevo a fé reformada que ele subscreve. Tá. Rapaz, você não sabe da maior, o que foi? Eu fui passear no litoral alagoano, litoral massa, hein? E eu estava passando, estava lá aquela turma que você conhece, então, o que foi? Rapaz, eu perdi as contas da quantidade de garrafas. E assim, meu irmão, reverendo, o problema não foi nem só isso, foi onde estavam fazendo isso. Ou seja, alguns cristãos, enchendo a cara. Aí o outro, para combater a embriaguez que a Bíblia combate, agora vai para o outro extremo. Não pode nada. Perceba que a queda também, ela trouxe esse desequilíbrio para a gente. Ou é uma coisa, ou é outra. Gente, é sempre o que Deus diz. É o que Deus quer, é o que Deus manda. Não pode ser nem menos e nem mais. É o que Deus quer, é o que Deus quer. Agora veja que coisa feia, né? Uma outra ovelha minha chegou assim, alguns bispos de tal denominação se reuniram para tomar um vinhozinho. Até aí, maravilha, nenhum problema. Dádiva de Deus. Salmo 104, Deus deu o vinho para alegar o coração do homem. Com isso não significa você obrigado a tomar, tem gente que não gosta. Entende isso? A diáfora. Mas aí diz que esses colegas se reuniram e 1, 2, 3, 15, 16, 17, 20 garrafas. Aí ele disse que estava lá para o culto, para a ministração da ceia. Ele olhou para o olhar do líder, Carlos, e percebeu que estava meio estranho o olhar do cabra, César. E ele percebeu que o cabra estava assim meio que como labirintite. Eu digo, misericórdia. Vocês entendem a deturpação? A deturpação do pecado? A nossa tendência é essa, infelizmente. Que Deus nos livre. Pecado, não. Seja para o lado da licenciosidade, seja para o lado do ascetismo, que é pecado tanto quanto. Restringir a igreja de usufruir das dádivas de Deus é também pecado. Agora, também levar a igreja a usufruir do que Deus não manda ela usufruir é pecado. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. Vamos ter parte 2 da mesma lição. Então leia, leia, leia e leia, porque como diz Joelso, é Bíblia, Bíblia, Bíblia e Bíblia.